Evangelho de João, capítulo 20, a partir do 16, que diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhe, eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai, e para o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe falara essas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre a paz de Cristo, essa tranquilidade para a alma. Jesus se pôs no meio num momento difícil, pois ele já tinha ressuscitado, já havia os discípulos sido informados que ele estava vivo, mas eles não acreditaram. Porque eles estavam com medo, atordoados, incrédulos, diz outro texto. E eu quero colocar aqui para vocês que a paz de Cristo não é uma ausência simples de guerra, ou de crise, ou de dores, ou de morte, ou de pandemia. Jesus colocou a paz seja convosco. Ele saudou os discípulos e significava que não era apenas uma ausência de luta, eles estavam em luta. E eu coloquei aqui que lá em Lucas 24, tem 5, eles estavam perturbados, incrédulos, como se os seus olhos estivessem fechados, como os discípulos lá no caminho de Emaús, que também eles não estavam acreditando quem estava falando com ele. Mas Jesus entrou e disse-lhe, paz seja convosco, ou seja, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, disse, tranquilize a sua alma, eu estou aqui, a paz de Cristo vai além, meu querido. Ela é uma tranquilidade para a alma, ela é o bem-estar em meio à crise, é viver em harmonia consigo, com Deus e com seu próximo, te faz sair do abismo de mágoas e perdoar, é confiar quando o médico fala que você só tem 1% de chance e você acredita que a última palavra vem de Deus. É confiar, é acreditar. Quando Jesus entrou e disse, paz seja convosco, é uma harmonia completa, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Jesus disse, paz seja convosco, é confiar no Senhor com todo o seu coração e não se apoiar no seu entendimento, no seu próprio entendimento e reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Os discípulos ali, eles não estavam reconhecendo o Senhor. Eles estavam ali meio que incrédulos, como diz lá em Lucas, eu vou dar uma lida aqui em Lucas, lá no 24, que fala que a partir dos 35, onde os discípulos de Emaús já tinham visto o Senhor, já tinham partido pão ali com ele, e eles reconheceram ao Senhor. E eles foram contar para os discípulos, como diz aqui no 35, do capítulo 24. E eles contaram as coisas que tinham acontecido no caminho e como reconheceram o partir do pão. E enquanto eles falavam isso, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo ficou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, espantados, atemorizados, pensaram, está vendo um espírito. E lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem esses pensamentos nos vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede. Então,
Assim ele falou. Ou seja, eles estavam ali juntos. E os discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles também não acreditaram, estavam impelidos de ver. Mas aconteceu, lá no versículo 30, aconteceu estando assentados com eles à mesa, ele tomou o pão e os abençoou e partiu-lhes. E os seus olhos foram abertos, eles o reconheceram e ele desapareceu. Ele havia pregado a palavra para eles e eles se reuniram no partir do pão, na comunhão. Ah, amados de Deus, como é bom! Deus ama aqueles que amam a sua casa. Ele está entre os irmãos. Ele falou, vai para Madalena, vai ter com os meus irmãos. Ou seja, a comunhão, a congregação, essa unidade do corpo de Cristo. Diz a palavra que ele se faz presente onde estão 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Essa comunhão faz com que o sangue de Jesus nos purifique de todo o nosso pecado. Essa paz que excede o entendimento, o Senhor nos dá. O Senhor cria dentro de nós e nos faz viver, independente das circunstâncias, na paz do Senhor. Lá em João 14, 27 diz, eu vos deixo a minha paz e eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, ou seja, não fiquem com medo. Eu estou aqui, o príncipe da paz está aqui. Ou seja, ele diz, tenham ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Que a paz do Senhor seja convosco e que ela venha guardar a vossa mente em Jesus Cristo. E eu finalizo essa palavra. Os discípulos, eles comeram ali com o Senhor, eles estavam também ainda atordoados, e o Senhor pediu, o que diz aqui no 41, tens aqui algo para comer? E eles deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu e pregou a palavra, e diz no 45 que abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem entender as Escrituras. E lá em João 20, no capítulo 20, continuando no 22, diz que tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ali foi o bafejo, não foi o batismo de Pentecoste, foi o início para que eles pudessem continuar firmes, e diz a palavra que abriu o entendimento deles, eles puderam entender as Escrituras. E eu finalizo com o texto, continuando lá em Lucas 24, no versículo 52, e eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo ao Senhor. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.